Ele ter aqui de novo no nosso programa, nessa entrevista, ainda mais numa data tão especial, né? Que a gente está aí celebrando seus 34 anos de ordenação sacerdotal. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu é que agradeço ao Vinícius Braga, esse jornalista jovem, empolgado com a comunicação, que dedica a sua profissão, o seu tempo, por que não dizer assim, toda a sua vocação a uma especialidade, a igreja, a evangelização, a vida, porque o Vinícius tem feito da sua experiência de comunicador uma experiência de comunicar aquilo que é bom, aquilo que promove, aquilo que nos faz crescer. Então, para mim é uma alegria poder compartilhar com você desta conversa de amigos, neste dia em que eu estou com toda a minha igreja, minha família, meus amigos, agradecendo a Deus por mais um ano da minha vida e do meu ministério sacerdotal. Pois é, para 34 anos de padre, eu não vou nem perguntar como é que está o sentimento hoje, mas eu queria perguntar assim, como foi que começou? Quando foi que você se sentiu chamado à vocação sacerdotal? Pois é, eu nasci na periferia de Sobral, fui educado em escola pública, numa família simples e humilde, mas na década de 80, já faz um bom tempo, envolvido com grupos de jovens do meu bairro, acompanhado pelas irmãs Filhas de Santana, que tinha uma casa no meu bairro, meu pai também dirigente de comunidade, círculos bíblicos, e todo aquele trabalho me levou aos poucos a ir me envolvendo com a comunidade de um modo mais efetivo. Fiz o meu curso de crisma, me crismei, o bispo que me crismou foi Dom Valfrido Teixeira Vieira, que também me ordenou. Era um bispo muito próximo da gente, porque celebrava dominicalmente, todos os domingos no nosso bairro. Então eu criei assim uma relação com a igreja, logo na minha adolescência e na minha juventude. E aos poucos eu fui, eu posso me dizer, apaixonando-me pela missão de alguns padres que eu conheci nesse período. Eu convivi de perto com o padre João Batista Frota, padre João Mesquita, em memória, que foi também formador da nossa turma, um padre jovem, também padre Gonçalo. Muitos padres daquele tempo me influenciaram de modo positivo na minha decisão de tomar esse caminho, de modo que em 1982 eu ingressei no seminário, já quase concluindo o ensino médio, e depois fui enviado para Fortaleza para os cursos de filosofia e teologia, onde eu fui começando verdadeiramente a discernir e a amadurecer esta vocação, que eu acredito até hoje ser um presente de Deus na minha vida. Mas você nunca teve dúvida? Porque assim, você falou agora que terminando o ensino médio você já ingressou no seminário, mas além de ser padre, você não pensou em fazer outra coisa? Pensei e vi muita necessidade da minha família, eu achei que poderia ajudar até profissionalmente, se eu me dedicasse a uma outra profissão, achava muito bonito e acho a profissão de ser médico ou outra coisa assim. E no seminário, na caminhada, no percurso, a gente também tem as dúvidas, porque não é uma caminhada tão fácil, não é? São muitos desafios, as dimensões que precisam ser trabalhadas para a gente abraçar uma missão sacerdotal exige muito de nós, e eu não me sentia tão capaz para isso. Por isso é que depois, ao final do meu curso, eu escolhi o lema bíblico do profeta Isaías, no capítulo 4, versículo 6, onde eu coloco muito isso. Eu, Senhor, chamei-te realmente e te segurei pela mão. Porque eu só posso conceber que foi o Senhor que me segurou, Ele que me chamou, Ele que me conduziu. Em muitos momentos eu cheguei a pensar em desistir, achei que não seria tão capaz dessa missão, mas depois eu senti que Deus estava me chamando para me ser o que eu poderia ser, e o resto era Ele que ia fazer. Então hoje, nesses 34 anos, eu sei que foi o Senhor que fez, foi o Senhor que agiu, foi Ele que me chamou e me segurou, que continua a me chamar e me segurar.
Padre, agora assim, quanto tempo de preparação para ser padre? São 10 anos? 8 anos? De 8 a 10 anos, no meu caso foram um pouco mais, porque a gente tem assim 8 anos e um estágio, e a gente acaba achando que é um tempo muito longo, mas quando a gente vai vivendo o percurso, a gente percebe que é um percurso necessário para um amadurecimento humano, porque a base fundamental para a vida sacerdotal é o ser humano, não é? Deus chama homens, Deus prepara homens, Deus capacita homens. E quanto mais você é uma pessoa humana, reconhece seus limites e suas possibilidades, quanto mais você se abre e se deixa trabalhar nas suas qualidades humanas, melhor você tem condição de viver a missão e o sacerdócio. Na sua missa de ordenação, né? Acho que o senhor deve lembrar até hoje, ou não, sim, né? Lembro, sim. Mas assim, qual foi assim, o momento mais marcante da sua missa de ordenação que você pode hoje relembrar? Esse aqui eu não esqueço de jeito nenhum. Bom, a missa toda da ordenação da gente é assim, algo muito marcante. Passa tudo na cabeça da gente. É uma memória de tudo, desde a entrada e a decisão para ir ao seminário, as dificuldades, o coração palpita demais, porque é um momento assim em que você está dizendo definitivamente a Deus o seu sim, a sua entrega. Mas o momento da prostração no chão, naquele momento em que é feita aquela oração, para mim foi assim muito significativo. É mesmo a ideia de que eu estou inteiramente disponível, disposto e despojado de muitas coisas que na vida pessoal de cada um e sobretudo na vida do sacerdote precisa acontecer. Aquele momento da prostração muitas vezes se repete na minha vida quando eu tenho que renunciar a alguma coisa, alguma situação para viver o meu sacerdócio. Depois daquele momento em que as mãos são ungidas e amarradas e que meus pais vieram para tirar aquela, né? Aquela amarra, né, que fica. Aquilo para mim foi muito emocionante, saber que a minha família estava ali, estava também compartilhando, estava também oferecendo um filho para o trabalho da igreja, para a missão da igreja. Foram 2 momentos que me emocionaram e que eu não esqueço, sabe? Todo o conjunto da celebração foi muito marcante. Foi uma ordenação simples, mas eu me senti muito emocionado com os momentos, mas sobretudo no tempo em que eu me ordenei, as pessoas com quem eu estava. Eu me ordenei num período em que a gente tinha uma igreja referência também, não é? Quer dizer, Dom Valfrido era um bispo santo, um homem de muita envergadura espiritual, um homem muito próximo do seminário, um homem muito próximo do seu rebanho. Os padres, apesar de ser um clero da Diocese de Sobral, um clero intelectual, um clero considerado assim em todo o Ceará como um clero assim respeitável, mas eu me senti muito bem acolhido naquela época. Eu era um dos poucos padres novos, mas estava assim, e a gente se sentia assim com uma igreja que sabia olhar para nós com esperança. Não é que hoje não olhe, mas eu sentia que assim, cada um que se ordenava era assim uma grande esperança. Depois eu me ordenei com 26 anos, ainda muito jovem, e fazia muito tempo naquela época que não tinha um filho de Sobral ordenado, não é? Estava com mais de 20 anos que não tinha tido mais uma ordenação de um filho de Sobral. Então eu vim da periferia da cidade, passei pelo seminário e estava ali me colocando também a serviço da igreja, a serviço de Nosso Senhor em especial. Então tudo isso marca a vida da gente. Tudo isso fez com que o meu início fosse um início assim exigente, é claro, desafiador, porém marcado por muita esperança. E eu fui aprendendo a cada dia a confiar
todos os momentos desta caminhada, a Ele que me chamou, não é? Então é um exercício que eu tento fazer a cada dia. E a minha prece diária, a minha oração é essa. É interessante, né? O senhor é natural de Sobral, veio da periferia. Agora, assim, o Padre João, antes de ser padre, ele era danado? Era um menino danado? Não muito, eu sempre fui visto como um menino pacato, quieto, né? Gostava de estudar, gostava da escola, não é? Como eu sou o mais velho de uma família, de muitos irmãos, eu tinha até uma certa responsabilidade com os irmãos de acompanhar para a escola, não é? Quer dizer, meus pais sempre cobravam um pouco mais disso. Você era mais velho? Eu sou o mais velho de uma família de 10 filhos, não é? Hoje meus pais são falecidos e eu ainda me sinto uma referência para os meus irmãos pela idade e pela missão, não é? E eu sempre fui esta pessoa um tanto mais tranquila, eu considero. Enquanto no bairro os meninos eram mais... Então eu creio que aproveitei a minha infância, a minha adolescência, mas sempre dentro de uma calma, né? De uma calmaria. Um pouco mais tranquilo. Padre, nesses 34 anos de padre, de sacerdócio, qual foi assim o seu maior desafio? Olha, para mim, o maior ou menor desafio, eu não sei bem dizer, não é? São muitos, né? São muitos desafios. Eu sempre assumi cada função ou cada missão que a igreja me colocou como um desafio, mas sobretudo como uma oportunidade. Mas assim, um tempo muito desafiador para mim foi ser pároco na catedral por conta do período, não é? Por conta da própria condição, o momento estrutural, o conjuntural em que eu fui trabalhar em Sobral, onde a igreja matriz, a catedral, foi fechada para a reforma, para o IFAM, e eu tive que trabalhar assim com muitos elementos de reforma, e foi um pouco desafiador para mim, mas não deixou de ser um momento bom, não deixou de ser um momento que me oportunizou um crescimento e um amadurecimento na minha vida e na minha caminhada de fé. Mas eu já trabalhei em várias paróquias e já assumi algumas funções na diocese, alguns serviços, aliás, não funções, mas serviços, e eu me sinto sempre muito desafiado a fazer o meu melhor, ou o meu possível. E eu faço isso com toda a humildade de coração. Padre, agora sim, o senhor falou que passou por muitas paróquias. Como é para o padre, né, para você, esse negócio de vai para uma paróquia, passa tanto tempo, aí depois troca tudo, você leva o quê? 6 anos para estabilizar a sua vida, depois muda de uma vez. Como é que você lida com isso? Tem que ter um desapego grande, né? Sim, a gente é quase que obrigado a se educar para isso. Eu fiquei um tempo na catedral como cooperador, logo que me ordenei, e fui assumir a primeira paróquia, que foi Forquilha, que foi também criado naquele momento e eu fui o primeiro pároco. Foi um casamento assim, né, uma aliança de compromisso muito forte. Mas eu só passei 4 anos na paróquia de São Francisco de Assis, lá em Forquilha. Também passei 4 anos na minha segunda paróquia, que foi Cariré, paróquia de Santo Antônio, e vim transferido para a região aqui da Praia do Acaraú para a paróquia de Bela Cruz, que para mim foi um desafio grande pelo fato de eu não conhecer bem a região, não conhecer as pessoas, não conhecia nada da paróquia, não tinha uma relação próxima com o padre da época, o Monsenhor Odécio, mas confesso a vocês que foi assim algo maravilhoso na minha vida. Foi desafiador, mas fui muito bem acolhido, convivi 11 anos com a paróquia de Bela Cruz, foi um trabalho intenso pela dimensão territorial e também pelas exigências pastorais da paróquia, o desafio de administrar uma paróquia até um pouco mais pesada do ponto de vista administrativo, mas isso também me deu uma certa responsabilidade e experiência. Ao lado disso eu tive, porque eu comecei minha vida sacerdotal ainda também aprendendo a dar aulas, né? Eu fui professor ainda no ensino médio,
Depois eu ainda lecionei um pouco na universidade, em alguns momentos, porque eu fiz mestrado em educação e fui chamado para ministrar algumas disciplinas. Passei mais ou menos 2 ou mais tempo ajudando em alguns cursos na universidade, dando aula. Para mim foi uma experiência muito boa, eu também gosto. Você gosta de da educação e isso também me ajudou. Porém, assim, fui coordenador de catequese na diocese, fui coordenador de pastoral por 3 vezes na diocese, trabalhei com a Caritas Diocesana e foi muito bom a experiência. Quer dizer, foram situações que me deram oportunidade de conhecer, de visitar e de ter um olhar maior sobre a igreja de Sobral. Eu nunca me limitei à paróquia onde eu trabalhava como pároco. Eu sempre tive uma outra função na diocese que me ajudou e me ajuda até hoje a me sentir como igreja e a ter a experiência da igreja. Então eu não vejo isso como mérito meu, eu vejo isso como oportunidade. E se eu tivesse que dar um conselho aos meus colegas sacerdotes, sobretudo os mais jovens, é que eles não tenham medo de abraçar a missão. A igreja, ela não nos forma só no tempo do seminário. Eu me considero que a minha formação, ela se deu muito mais quando eu tive que abraçar, ser catequista, ser o catequista de referência da diocese inteira como coordenador, quando trabalhar na CAP com os projetos sociais, pastorais sociais, ser coordenador de pastoral por mais de uma vez, com bispos diferentes, fui coordenador no tempo de Dom Valfrido ainda, no tempo de Dom Aldo, peguei um pouco o tempo de Dom Odeli e Dom Fernando, não é? Quer dizer, foram situações que foram me ajudando a amadurecer, por me dar a oportunidade de também conviver com outras dioceses, com outros sacerdotes, com encontros formativos e com o desafio de coordenar o trabalho, o serviço pastoral, que é mesmo, eu considero, a minha praia. Se me disserem assim, padre, dentro da sua vida ministerial, com quem mais você se identifica? Com a pastoral, com a evangelização. Eu gosto de fazer esse trabalho, eu me sinto bem, eu me sinto útil e é o meu campo de aprendizado, é mesmo o serviço pastoral. Isso é muito interessante porque diz muito, né, da maneira como o senhor foi se encontrando com Jesus. Sim. Agora, assim, padre, o padre, ele sempre dá muitas dicas para os fiéis, para os leigos, de como rezar, como ter intimidade com Jesus. Como é que é a vida de oração de um padre? Como é que o padre tem intimidade com Jesus para além da missa? Dá tempo? Pois é, uma coisa é a teoria, uma outra coisa é a prática, não é? A gente lê livros de espiritualidade, tem as orientações, nós prometemos no dia da ordenação rezar todas as nossas, a liturgia das horas, inclusive pela igreja. E eu não vou dizer que isso não seja uma experiência e não seja uma prática da grande maioria dos padres. Eu tento fazer a minha parte. Nunca me exaltei de cumprir ao pé da letra as orações que eu me comprometi em fazer. Eu rezo a minha liturgia das horas. Mas a espiritualidade, a vida de oração de um sacerdote, ela é algo que ele vai tendo que aprender a cultivar e ele vai tendo que aprender a saber que ali está o alimento de cada dia. Porque, inclusive, para ele ministrar, para ele celebrar, para ele presidir a Santa Missa, ele precisa estar preparado, né? Preparadíssimo, não é? Nem só preparado. E a gente sentir que é Deus que se envolve com a gente, para a gente se envolver com Ele em tudo que a gente vai celebrar naquele momento. Então, a vida de oração, ela precisa ser um tanto criativa, tem que ser aquilo que é a perseverança do dia a dia. E assim como eu lhe disse no início, eu fui aprendendo a cada dia ser padre, o meu sim tem que se renovar a cada dia. Esse sim e este aprendizado, ele não pode deixar de ser uma experiência de oração e de espiritualidade. Eu não posso dizer que sou o padre que rezo mais, mas eu estou dizendo assim, eu rezo
e preciso rezar mais. Cada vez mais, né? Cada vez mais nós precisamos, né? E a gente vai aprendendo a fazer isso, e a gente vai percebendo a necessidade, mas a gente vai, sobretudo, experimentando a graça de Deus, sobretudo quando a gente abre o coração para Ele e sente que Ele está sempre aberto para nós. É verdade. Padre, agora assim, padre se confessa? Sim, sim, nós nos confessamos. Como é que funciona? Normalmente, sobretudo quando o padre, inclusive, é uma das orientações para o serviço da pastoral presbiteral, é que nós, sacerdotes, assim como tínhamos antes de ser padre e durante o período do seminário, sobretudo, ter um diretor espiritual. Essa parte já é um pouco mais difícil, eu acho. Eu até ainda tenho alguém de referência para essa questão. Para de vez em quando conversar, pedir uma orientação, pedir um aconselhamento, mas é sempre interessante e é muito necessário na vida do padre a confissão. Alguém pode dizer, e padre peca? Não é? Às vezes nós estamos acostumados a olhar os pecados como os escândalos da sociedade, mas o pecado ele é muito amplo e a gente peca até por trair a si mesmo, a sua vocação, a sua missão, quando você coloca interesses outros acima da sua vocação, quando você às vezes se dispersa no seu ministério, quando você se percebe às vezes muito mais um profissional do sagrado do que um verdadeiro sacerdote. Então tem muitos elementos que só uma direção espiritual boa e uma verdadeira confissão vai nos ajudando a crescer e a amadurecer. Então nós padres também nos confessamos. Isso é interessante e a saber. gente procura sempre ou ter um colega mais de referência ou alguns que a gente tenha mais confiança para viver essa abertura. Nós nos confessamos uns com os outros e também, às vezes, até com os nossos bispos, né? Ou não é obrigado a ser o bispo da sua diocese, mas a gente tem sempre esse cuidado e nos é sempre posto nas nossos retiros, nas nossas formações, esse cuidado espiritual com que o padre tem que realmente não desperdiçar, né? O cuidado espiritual. Entre eles também está a vida sacramental, a vida penitencial, a confissão. Padre, vamos fazer aqui um bate-bola jogo rápido com o senhor. Eu não suporto. Hipocrisia, não é? A hipocrisia é uma coisa assim muito perigosa, porque às vezes as pessoas tentam, disfarçam, e a gente percebe que não é uma coisa muito verdadeira, né? Então, hipocrisia é algo que eu procuro fugir para não ser, e acho que a gente às vezes percebe, mas não é uma coisa boa. Eu adoro. Bom, eu adoro Nosso Senhor, eu adoro a vida, porque eu considero que a vida é a manifestação carinhosa de Deus. Então eu amo viver. Meu sonho de consumo é? Pois é, meu sonho de consumo eu pensava que era muitas coisas, uma casinha para isso, aquilo. Hoje eu percebo que o meu sonho de consumo é estar em paz e com saúde, não é? Então estou tentando, eu tenho muitas intenções e poucas ações, né, nesse sentido, mas eu tenho tentado me estar um pouco melhor e para isso eu tenho investido um pouquinho, tentando talvez até resgatar a minha saúde e o meu bem-estar. Eu fico pé da vida quando? Eu fico pé da vida quando eu percebo que as pessoas querem nos fazer ou me fazer de bobo, de alguém que não entende, quer trapacear a gente de alguma forma. Eu fico pé da vida, embora eu não sei se é aquela pessoa explosiva que diz, mas não suporto, fico sem gostar dessa parte. Medo eu tenho de? A gente tem muitos medos, né? O nosso mundo hoje nos coloca muitos medos. Agora eu só tenho muito medo assim de decepcionar as pessoas, porque eu não gosto quando as pessoas ficam colocando sobre mim muitas responsabilidades ou assim achando que eu sou o salvador da pátria. Eu não quero ser o salvador da pátria, eu quero ser alguém que caminha, eu quero ser alguém próximo. Não sei se vou conseguir. Mas está tentando. Estou tentando. Morro de rir quando? Pois é, a gente ri à toa de muitas coisas, né? Mas, sei lá, as pessoas engraçadas,
elas sempre nos fazem rir e eu gosto disso. Minha besteira predileta. Besteira predileta. Ih, agora você me pegou. Eu não sei, eu ainda acho que eu gosto muito assim de organizar minhas coisas, assim, isso é besteira, mas aí eu ainda acho que o meu mundo, o meu espaço tem que estar um pouquinho organizado para que eu entenda que eu estou bem comigo mesmo. Minha maior qualidade. Eu não sei, é uma coisa tão difícil, né? As pessoas dizem que é a paciência. Eu estou assim, achando que eu sou uma pessoa paciente. Está acreditando no que estão dizendo. Ou dizendo. uma pessoa que acredita. Eu espero que isso seja a esperança que a gente vai também celebrar nesse ano do jubileu. Mas eu quero ser realmente essa pessoa paciente, essa pessoa tranquila, não é? Eu acho que eu vou me exercitando para isso. Meu maior defeito? São muitos, não é? Eu já até disse, às vezes eu me proponho a mim mesmo, né? Eu não gosto de fazer promessas para ninguém, não deixar os outros esperando de mim alguma coisa. Mas eu prometo muita coisa a mim mesmo que eu não cumpro. E aí, às vezes, eu fico um pouco chateado comigo mesmo. Antes de morrer, eu quero? Eu quero viver, eu quero talvez ainda pedir perdão a muitos amigos, porque eu sou um pouco displicente, eu sou muito cobrado por pessoas que eu amo, quero bem, porque eu sou muito isolado, quase não me comunico, não telefono, demoro a responder as mensagens. E eu não sei se eu vou me redimir de tudo isso, mas eu gostaria que antes de morrer todos entendessem que eu sou a pessoa que quero bem, amo ter amigos. Já está registrado, né? Você pode me cortar e mandar para o já pessoal. Posso dizer aqui, aí todos já podem... Uma palavra que lhe definiria? Não sei nem lhe dizer uma palavra que me definiria, sabe? Uma palavra é assim, cada palavra ela tem um significado muito amplo, né? Eu não sei, você poderia me ajudar? Acho que ternura. Pronto, eu vou assumir a ternura. Eu gosto de ser uma pessoa terna, sabe? Eu gosto de ser uma pessoa observadora, ou observador, pelo menos assim, aberto. São qualidades de um ser humano que eu admiro. Não sei se consigo ser, mas eu gostaria de ser uma pessoa mais tranquila, terna, como você mesmo disse. Uma música que marca a minha vocação. Há muitas músicas marcaram a minha vocação, mas quando eu ia à minha missa ainda com o Monsenhor Arnóbio, que hoje é um dos servos da nossa diocese ali, e no sonzinho da igreja do Sagrado Coração de Jesus, lá em Sobral, eles botavam deve ser um LP antigo do Padre Zezinho, né? E tinha a música Cidadão do Infinito. Sou cidadão do infinito. Isso marcou e me ajudou, inclusive, a ter a coragem de também deixar meu lar, de sair correndo e me alistar nessa... Essa é uma música que eu gosto e que marcou a minha vida, assim, vocacional. Padre, agora assim, o senhor teve um encontro com São João Paulo II, né? Tem até uma foto bem representativa. Como é que foi esse encontro? Como é que ele se deu? Eu não vou dizer que foi um encontro casual, não é? Eu não me planejei para isso. Eu era coordenador de pastoral na época e o Padre Valderi era o representante nacional do clero, não é? Ele foi para uma assembleia em São Paulo e lá ele foi eleito e ele deveria ir a Roma para fazer ou participar de um curso de espiritualidade para sacerdotes. Esse curso é oferecido em Roma temporariamente e eles dividem pelos continentes, não é? E a América Latina tinha o seu tempo, e aí os padres aqui do nosso continente latino-americano. E o Padre Valderi e um outro padre de Minas Gerais iam lá, que eram 2 vagas aqui para o Brasil. E eu lembro que, à época, o Padre Valderi teve um problema de saúde de última hora, e a vaga já estava garantida, a inscrição e tudo, e Dom Valfrido sugeriu o meu nome, porque eu era um padre novo e era coordenador de pastoral. Eu acho que eu agradeço a ele essa indicação. E eu nunca tinha saído do Brasil para nenhum lugar e para nenhum canto, mas me aventurei e fui. Foi uma experiência maravilhosa pelo curso em si e pela oportunidade de conhecer padres de outras culturas latino-americanas e de participar de vários momentos com o Papa João Paulo II naquele tempo, não é?
que acho que foi em 87, 88 mais ou menos. Foi uma experiência marcante. E o encontro mesmo, onde a gente trocou algumas palavras, foi na audiência que ele marcou com os alunos do curso. Aí cada um teve a oportunidade de trocar algumas palavras com ele e até de tirar uma foto oficial com ele. E eu guardo essa foto, tenho ali exposta no meu escritório. Para mim foi muito marcante, porque é um Papa admirável, não é? É um santo da nossa igreja e eu tive esta graça. E o que foi que você disse para ele nesse encontro? O que ele me perguntou, não é? Ele falava português e ele perguntou o meu nome, de onde eu era, conhecia, lembrava do Ceará, perguntou a minha diocese, o nome do meu bispo. E eu fui capaz de dizer para ele essas coisas, assim, falando um pouquinho da alegria de ser padre e do significado que era aquele encontro com ele. Para mim era assim, era um presente de Deus e para a minha vida sacerdotal, aquele encontro com o Santo Padre naquele momento. Isso é interessante, né? Pois é, coisas que a gente não espera. Surpresa de Deus. Foi uma surpresa de Deus. E hoje mais ainda por tudo que ele se tornou, não é, na igreja, pela referência que ele é para todos nós e para a história da igreja. Então, assim, é um santo e eu tive esta graça de ser, assim, abençoado por ele, graças a Deus. Padre, a igreja nesse ano de 2025 vai vivenciar, né, esse ano jubilar, o ano da esperança, né? Assim, sem muitas palavras tão bonitas, mas mais no prático mesmo. O que significa esse ano jubilar para a igreja no Brasil? No pois mundo, é, né? Para mim é uma experiência interessante. A gente já viveu o ano do jubileu do ano 2000, não é? Mas este ano, com esse tempo que a gente já vem amadurecendo na caminhada da igreja, parece ser um momento assim de Deus para o mundo que precisa de Deus. É assim que eu defino o ano jubilar. É uma graça de Deus para o mundo que precisa desta graça. É o amor de Deus para quem dele está precisando. É o olhar, é a caridade, é a presença de Deus em um vazio tão grande, onde as pessoas estão mergulhadas, onde elas estão assim tão, às vezes, vazias, né? Desencantadas. Por isso o tema, para mim, é muito significativo. Peregrinos da esperança, não é? Quer dizer, é preciso peregrinar, mas peregrinar com esta fé, com esta confiança, sabendo onde estamos e para onde vamos. Para mim é muito importante para a conjuntura da igreja em particular, mas também para o nosso tempo e para o nosso mundo. Porque o nosso mundo parece mesmo vazio, disperso, sem saber o que quer e nem para onde vai. E o ano do jubileu é uma oportunidade, com certeza, divina, para que nós acertemos o passo, acertemos a nossa vida, possamos de novo reencontrar a esperança e a alegria de viver. Isso é importantíssimo, né? É fundamental. As pessoas correm atrás de muitas coisas, as pessoas se ocupam de muitas coisas, eu também estou nesta. A gente aqui e ali se depara cansado, e quando a gente vai perceber a raiz do nosso cansaço, é a gente gastando as nossas energias, o nosso tempo com coisas fúteis, secundárias, não é? Infrutíferas. E eu penso que o ano do jubileu dará a todos nós, inclusive aos sacerdotes, a oportunidade de se refazer, de se reencontrar também na sua vocação e no seu ministério. Padre, 34 anos de vida sacerdotal. Se você pudesse falar, e você está falando, né, para novas vocações, também para pessoas que não são vocacionadas a ser padre, mas que têm a sua vocação no matrimônio, têm a sua vocação no trabalho, qual é o segredo dessa fidelidade apaixonada? Pois é, eu acho que o segredo da fidelidade apaixonada está na raiz do nosso viver. E a raiz do nosso viver é o amor, e o amor é Deus. Eu tenho dito isso em algumas palestras, eu tenho dito isso na formação, eu tenho dito isso quando celebro o sacramento do matrimônio, eu tenho dito isso para mim mesmo. Eu acho que a vida só vale a pena quando se faz as coisas que se ama, que se faz com amor. E para isso nós precisamos
amar, e só ama quem é amado, já diz São João na sua carta, não é? Quem tem Deus dentro de si, porque Deus é a fonte do amor, do bem, das coisas boas. Não é questão de competição religiosa, não se trata dessa atmosfera em que o mundo vive, às vezes até em pé de guerra para saber quem crê nisso, quem crê naquilo. A nossa fé deve ser em Deus, Deus que ama, Deus que verdadeiramente cria, recria, redefine até o próprio ser humano e a história. Eu acredito muito nisso, a minha fé ela é muito forte nisso e por isso é que eu creio que seja qual for a sua opção de vida, seja qual for a sua opção profissional, você precisa se descobrir como pessoa, com qualidades, capaz de fazer bem o que você faz e capaz de ser e viver bem o que você é. Eu acredito nisso e eu tento a cada dia não me afastar desse princípio que eu sei que é muito importante para a minha vida e para a minha vocação. Muito bem. Padre, obrigado por essa entrevista maravilhosa. Nada melhor que começar o ano com as palavras tão abençoadas, né? Obrigado de verdade, que Deus abençoe a sua vocação e muito obrigado por ser inspiração para tanta gente. Eu é que agradeço, Vinícius, pela oportunidade que você me dá de poder, através aqui desse bate-papo, desta conversa, e talvez isso vá ser vinculado nos meios de comunicação, de dizer para tantas pessoas que desde a minha adolescência, alguns já até não estão mais conosco, estão na glória do Pai, eu sou profundamente agradecido por aqueles que me ajudaram, contribuíram e caminham conosco. Agradeço porque esses 34 anos de ministério, de vida sacerdotal, não são meus, não é? Eu vivi com tantas pessoas e em tantos momentos da minha vida. Agradeço à Diocese de Sobral, as instituições com quem trabalhei, catequese, coordenação de pastoral, Caritas Diocesana. Agradeço as oportunidades que os meus bispos me deram de fazer tantas coisas que me ajudaram, mas agradeço ao povo de Deus, sobretudo. O povo é maravilhoso para com os padres. Aqui e ali, uma criticazinha, um detalhe, às vezes até para ajudar, outros por não saber, mas tudo é graça. A gente precisa agradecer. Agradeço a minha paróquia de Forquilha, de Cariré, de Bela Cruz, da Catedral de Sobral, do Ipu, meu abraço a todos, e agora no Acaraú. Deus vai me conduzindo. São 34 anos. Parece uma história tão grande quando é vista apenas do ponto de vista humano. Mas tudo isso é tão pequeno diante da grandeza, diante deste Deus que é infinitamente bom e nos ama. É isso que eu quero agradecer nesses 34 anos do meu ministério sacerdotal. E muito obrigado a você, na sua pessoa. Quero agradecer a todos os meus amigos que neste dia rezam comigo para agradecer a Deus nosso Senhor. Muito bem, obrigado. Sua bênção para nós e para todos. Deus abençoe e abençoe a todos nós. Amém. Alô, alô, Vinícius Braga é alegria. Gente, numa tarde